Olha, é quase garantido que, agora mesmo, a poucos metros de quem está me ouvindo, existe uma das invenções mais importantes da era moderna. E o mais provável é que nem se saiba qual é. Hoje, a gente vai desvendar o motor de indução, esse motor oculto que, em silêncio, move o nosso mundo. Vamos descobrir o design genial por trás dele, sua única grande falha e como os engenheiros conseguiram dominar essa fera. Vamos começar com o número que, olha, é de cair o queixo: 95%. Sim, essa é a fatia de todos os motores elétricos do mundo que são motores de indução. Para pensar nisso. Não são os carros elétricos supermodernos, nem os drones de última geração. É uma tecnologia de mais de 100 anos que domina absolutamente tudo. Mas por quê? Como é que essa peça de engenharia, que parece tão simples, se tornou tão onipresente? Eles são de verdade o motor oculto do mundo. Pensa em qualquer coisa que use eletricidade para se mover. O ventilador de teto, a bomba d'água que leva água para casa, a esteira da academia, até aquelas máquinas gigantescas nas fábricas. Pode apostar que lá no coração de tudo isso tem um motor de indução fazendo o trabalho pesado. Então, qual é a grande sacada por trás desse sucesso todo? Não é nenhuma tecnologia de outro mundo, não. É pura e simples praticidade. Sabe, os motores de indução são a definição de pau para toda obra. Eles são robustos, super confiáveis e, o melhor, muito baratos de fabricar e de manter. No fim das contas, eles são a ferramenta certa para o trabalho, em quase todas as situações. Ok, agora vamos para a parte que parece até mágica. Como é que eles funcionam? A melhor forma de imaginar isso é pensar num fantasma magnético invisível que fica perseguindo uma roda e faz ela girar sem nunca encostar nela. Parece coisa de ficção científica, né? Mas é física pura. Então, a mágica toda começa no estator, que é a parte parada do motor. Ele é todo enrolado com bobinas de fio. Aí, quando a corrente alternada, aquela que por natureza fica mudando de direção o tempo todo, passa por essas bobinas, ela cria um campo magnético. Mas não é um campo magnético qualquer. Ele não fica parado. Ele gira, e gira numa velocidade certinha, constante, controlada pela frequência da rede elétrica. É tipo uma força invisível, perfeitamente coreografada. E esse processo é como uma dança da física. É lindo de ver. Ou de imaginar, né? Esse campo girante do estator, ele induz uma corrente lá no rotor, que é aquela peça que parece uma gaiola de esquilo. Essa corrente no rotor, por sua vez, cria o seu próprio campo magnético. Pronto, agora a gente tem dois campos magnéticos. E o campo do rotor, por instinto, começa a perseguir o do estator. Mas aqui está o pulo do gato. Ele nunca alcança. Fica sempre um pouquinho para trás, tem um escorregamento. É por isso que o nome dele é motor de indução assíncrono, porque ele nunca está perfeitamente em sincronia. Só que essa simplicidade toda, tão elegante, vem com um problema. E não é um probleminha qualquer, não. É aqui que a nossa história ganha um conflito. A sede de energia que esse motor tem bem na hora que ele liga. Mas espera aí, qual é o problema então? Se o design é tão genial e tão simples, por que a gente precisaria de um monte de métodos complicados só para ligar o motor? Bom, a resposta está numa palavrinha: inércia. Imagina só ter que empurrar um carro que está parado. A força que tem que ser feita no comecinho, só para ele sair do lugar, é gigantesca. Depois que ele começa a andar, fica bem mais fácil, né? O motor de indução passa exatamente pelo mesmo desafio. Para vencer a inércia, ele precisa de um empurrão elétrico absurdo para gerar o que a gente chama de torque de partida, que é essa força inicial para começar a gerar. E olha, não é um pico pequeno, não. Essa corrente de partida, que o pessoal chama de corrente de inrush, pode ser de 6 a 8 vezes maior do que a corrente normal do motor, quando ele já está funcionando. Esse surto de energia, mesmo sendo super rápido, causa um estresse gigantesco não só no motor, mas em toda a rede elétrica. Então, o desafio era esse: como é que se doma essa fera? E foi aí que os engenheiros entraram em cena com soluções bem inteligentes para dar uma partida mais suave para o motor, controlando esse pico de energia inicial. O jeito mais simples de todos é a partida direta. É basicamente como pisar fundo no acelerador, sem dó. Ela dá o torque máximo, é barata, mas o pico de corrente é tão violento que as companhias de energia só deixam usar esse método em motores bem pequenos. Aí vem uma solução mais esperta: a partida estrela-triângulo. Pensa nela como se fosse uma caixa de marchas elétrica. O motor começa a funcionar numa configuração chamada estrela, que é como se fosse a primeira marcha, mais fraca. Isso reduz a tensão e, consequentemente, o pico de corrente. Depois que ele pega um pouco de velocidade, um temporizador troca para a configuração triângulo, que seria a marcha final, com potência total.
A vantagem é óbvia. A corrente de partida cai para mais ou menos um terço do que seria na partida direta. Maravilha, né? Só que tem um preço. O torque de partida, a força para girar, também cai para um terço. O que isso quer dizer? Que a partida estrela-triângulo é ótima para coisas que são leves no começo, tipo ventiladores, mas não serve para aquelas que precisam de um tranco forte para começar a se mover. Isso tudo nos leva à solução mais moderna, a Soft Starter. Essa é a abordagem mais elegante que existe. Sabe aquele controle de luz que a gente gira para deixar ela mais forte ou mais fraca, o dimmer? Pensa num dimmer, só que para um motor gigante. A Soft Starter usa umas chaves eletrônicas super rápidas, os tiristores, para ir aumentando a tensão aos pouquinhos, do zero até o máximo. Em vez daquele soco de energia, o motor acelera de forma suave, totalmente controlada. No fim das contas, a escolha sempre se resume a um equilíbrio. A partida direta é a força bruta, barata, mas muito agressiva com a rede. A estrela-triângulo é o meio-termo inteligente, que abre mão de um pouco de força para diminuir a corrente. E a Soft Starter? Bom, ela oferece o controle total, uma partida perfeita, mas, claro, custa mais caro. Não tem uma resposta melhor, sabe? Tudo depende da aplicação e do orçamento. E por que tudo isso é tão importante? Porque controlar esses picos de corrente não é só para proteger o motor, não. É para proteger toda a nossa infraestrutura elétrica. É para manter as luzes acesas para todo mundo. Pensa só, por que as companhias de energia se preocupam tanto com isso? Imagina milhares de motores gigantes ligando ao mesmo tempo, sem nenhum controle. A puxada de energia seria como um soco na rede elétrica, causando quedas de tensão em todo lugar. Sabe aquela piscadinha na luz de casa? E no pior cenário, poderia sobrecarregar transformadores e até causar apagões. Então, gerenciar essas partidas é fundamental para manter a rede toda estável. Então, da próxima vez que a luz de casa der aquela piscadinha rápida, não pensa que é um problema na rede. Pode ser só um desses gigantes ocultos entrando em ação em algum lugar por perto, dando aquele empurrão inicial enorme para fazer o trabalho que, literalmente, mantém o nosso mundo girando. É como se fosse o coração invisível da nossa civilização, batendo o tempo todo.